Certo, pessoal? Voltando agora com a sexta e última videoaula do nosso curso básico de C++. Nessa videoaula aqui, a gente vai aprender mesmo funções e métodos do C++. O que a gente tem visto durante os nossos programas até então eram funções do C, era programação em C. E agora a gente vai ver mesmo o C++ de fato. A gente estava vendo antes o C para a gente conhecer, para a gente se familiarizar com a linguagem e depois poder usar essas novas funções que a gente vai ver nessa videoaula. Então aqui o que eu mudei no programa? Acrescentei uma nova biblioteca, IOStream. Essa biblioteca tem basicamente as mesmas utilidades da stdio, só que com funções diferentes. Então, o que eu vou encontrar na IOStream? As funções de entrada e saída básica, equivalentes ao printf, ao scanf, só que em C++, tá? Então, a gente também aqui, ó, como eu cito, poderia substituir a stdlib e a stdio pela cstdlib e pela cstdio. Então, nesse formato aqui que está o nosso programa, com a stdlib.h, com a stdio.h e com a IOStream, nós temos uma importação híbrida de bibliotecas. Nós temos bibliotecas do C e do C++ dentro de um mesmo programa. Por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que é totalmente possível usar as duas linguagens dentro de um mesmo programa. Pelo menos aqui no Dev C++ vai funcionar sem problema nenhum. Se vocês encontrarem problemas, aí vem um exemplo aqui para vocês poderem substituir a stdlib.h pela cstdlib e a stdio pela cstdio, que são bibliotecas do C++, tá? E aí a gente também tem uma instrução nova aqui, ó, using namespace std. O que isso daqui vai fazer? Isso daqui vai indicar para o nosso compilador, para o dev, que a gente quer usar as funções padrão das nossas bibliotecas. Eu coloquei isso daqui exatamente para facilitar a utilização das funções durante o nosso programa. Se eu não fizesse isso, das duas uma, se eu não colocasse, ia dar pau no programa, ou a gente teria que fazer assim, ó, std, e a função que a gente queria. Como isso daqui fica um pouco complicado, fica até um pouco chato de programar assim, tudo que você fizer você tem que colocar std, a função e tudo mais. Então a gente vai colocar aqui o using namespace para o compilador já saber que o que eu colocar ali de função é o padrão que eu estou querendo utilizar, tá? A gente não vai entrar muito no assunto de namespaces ou por que a gente está fazendo isso exatamente, porque já se torna um assunto um pouco mais complexo. Então não é legal para a nossa videoaula básica aqui. Depois a gente pode aprofundar o assunto em outras videoaulas ou até através dos comentários que vocês forem deixando, e-mail que vocês enviarem para a gente, e aí a gente vai respondendo, tá bom? Mas basicamente, isso daqui é para facilitar a utilização das funções durante o nosso programa, tá bom? Tem os comentários aqui também, vocês copiem, leiam, entendam e postem as dúvidas aqui, tá? Outras modificações que a gente fez no programa, bom, por enquanto nada aqui, ó, struct normal, que a gente tinha na quinta videoaula. Aqui eu só coloquei um exemplo de uma outra forma que vocês podem utilizar struct. Vocês podem fazer uma struct e utilizá-la dentro de uma outra struct. Ah, mas como assim? Olha só, criei uma struct de contatos, uma struct contatos aqui, ó. Tem e-mail, telefone, celular e site. E aí, se eu quisesse usar ela dentro da nossa struct de cadastro, eu só ia instanciar uma variável dela aqui, ó, struct contatos, dei o nome para minha variável dessa struct de contato. Eu poderia dar o nome de C, de com ou outro nome, e aí eu instanciaria uma variável normal da minha struct cadastro aqui, ó, um vetor no caso. Tá? E aí para acessar os itens da struct que está dentro da contatos aqui, para acessar os itens que estão dentro da struct contatos, eu faria assim, ó, chamaria minha struct
principal, que é a cadastro, no índice 0 aqui, ó, chamaria a minha variável da struct contatos e a variável que eu quero que está aqui dentro, ó, seja ela e-mail, telefone, celular ou site, tá? Para acessar os itens aqui da cadastro é normal, seria só fazer assim, ó. Vou colocar aqui para vocês, normal, CAD, o índice e a variável que está aqui dentro, só que como contato é uma struct, eu também coloco o nome da variável que eu desejo acessar dentro de contato, tá bom? Então é uma outra forma de utilizar, vocês podem melhorar aí o programa com isso daqui, tá? Struct dentro de struct. A struct encadeada, vamos dizer assim, tá bom? Descendo aqui, nada mudou nos nossos protótipos de função. Aqui no int main só mudou uma instrução, que é o return exit success, que é a mesma coisa do return 0, é só para indicar que o programa foi executado com êxito. Aqui a gente começa a ver C++ mesmo, a função aqui, ó, de saída, que é equivalente ao printf, que é a cout. Cout vai funcionar assim, vocês escrevem cout, colocam sinal de menor menor e, entre aspas duplas, o texto que vocês querem. No caso aqui, como é aquela função de quebrar linha e tabular, eu coloquei 2/n e 1/t. Então o que eu fiz em todo o programa? Vamos facilitar aqui até para vocês já irem mudando aí no programa de vocês. Tudo que é printf, quase todos os printfs, aliás, vocês vão ver mais para baixo, eu substituí pelo cout, sinal de menor menor aqui, ó. Tá? Basicamente isso. Aí aqui a gente tem um comentário dizendo que é uma boa prática também, ao final de cada instrução no C++, colocar o end L, que vai indicar para o programa que aquele é um final de linha. Então ele vai colocar uma quebra de linha e vai remover o buffer de saída. Então às vezes fica na memória algum lixo, por assim dizer, que pode atrapalhar a execução do nosso programa. O end L vai fazer isso para a gente, vai retirar esse lixo e vai já fazer uma quebra de linha. Então, o mais correto, vamos dizer assim, de eu fazer, seria essa forma aqui, ó. Tá? Só que eu não quis, porque não era útil aqui para o programa. E não significa que vai dar pau ou que está errado. Não está. É uma boa prática utilizar o endl, porém você não precisa necessariamente usar, tá? Então, o correto é assim, mas eu preferi deixar apenas assim, tá ok? Aí, normal nas outras funções aqui, ó, só substituir o printf pelo cout. O sair, mesma coisa. Limpar, mesma coisa. E o menu vai mudar um pouquinho. Aqui, troquei o printf pelo cout, chamei a função. Troquei o printf pelo cout, chamei a função. Normal, até chegar aqui, ó. Até eu ler a opção que o usuário quer, se ele quer 1, 2 ou 3. E aí eu uso o cin. O cin, digamos que é o equivalente do scanf. Só que o cin é bem mais fácil. Eu não preciso usar especificador de formato quando eu uso o cin. É só eu colocar o cin, colocar dois sinais de maior e a variável que eu quero armazenar, o valor que o usuário informou ali pra gente, né? Acabou, é só isso. Bem mais simples a utilização do cin, tá? Voltando aqui, descendo mais um pouquinho, switch é a mesma coisa, não mudou nada. A função de cadastrar, ela só vai mudar um pouquinho. Aqui, ó, normal, cout, troquei o printf pelo cout, o cin para fazer a leitura da quantidade. Aqui embaixo eu mostro para vocês que eu também consigo utilizar o printf, mesmo colocando bibliotecas, mesmo fazendo a utilização do cout. Eu uso o printf também aqui para exibir esse caractere
através do ASCII aqui, ó, eu preferi usar o printf, o cout não atendeu ao que eu queria, então eu usei o printf, tá? Vocês podem fazer isso normalmente, não tem problema algum. Aí aqui embaixo, também só trocando o printf pelo cout, o if continua a mesma coisa, o for continua a mesma coisa. E aí quando eu quero exibir uma variável através do cout, coloco cout, 2 sinais de menor, o texto que eu quero. Aí se tem uma variável no meio, ao invés de colocar aquele caractere escape, né, o especificador de formato, coloco 2 sinais de menor, a variável que eu quero, ou o cálculo aqui, né, no caso, 2 sinais de menor de novo. Se tiver mais algum texto, coloco o texto. Se tiver outra variável, 2 sinais de menor, coloca a variável, e assim por diante, tá bom? Aqui, cout para pedir o nome, e aqui vem um comando novo. Esse fflush, abre parênteses, stdgin, fecha parênteses, ponto e vírgula, é um comando para eliminar o buffer de saída. Então, como eu não usei o endl, porque ele também não serviu bem ao propósito do nosso programa aqui, eu fui e busquei outro comando para remover esse buffer de saída, para não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de pau no nosso programa. Então, encontrei o flush stdgin e usei ele aqui no nosso programa. Ele vai fazer a mesma coisa que o endl, exceto pela quebra de linha. Ele só vai remover o buffer de saída, tá? Aquela sujeira que fica, que pode atrapalhar a execução do nosso programa. Para fazer uma alusão ao que a gente viu nos programas anteriores, lembram-se do getChar? É a mesma função. O fflush tem a mesma função do getChar. Funciona praticamente da mesma forma, tá? E aí aqui a gente tem um novo modo do cin. Vocês lembram do gets lá, que pegava string? Para colocar isso dentro do cin, que é o C++, né? A gente coloca cin.getLine, abre parênteses, coloca a variável que a gente quer e coloca o tamanho máximo aqui que a gente quer pegar daquela linha. Então, do que o usuário digitar, até quantos caracteres eu posso armazenar? E a gente coloca aqui 40, né, que é o tamanho do nosso vetor lá, do nome. Ok? Aqui para a idade é só o cin normal, para o sexo também normal, para o endereço, como vai ser string também, pode ter espaços, a gente coloca a eliminação do buffer de saída, né, fflush stdgin, coloca o cin.getLine, faz a captura do que o usuário digitou, até no máximo 100 caracteres, colocando a variável do nosso vetor de struct aqui, endereço, né? Pede o telefone, faz a mesma coisa com fflush, o cin.getLine, e aqui para o salário é só o cin normal, tá certo? Aí aqui ele só pergunta se deseja voltar ao menu, cin também para fazer a captura, o if não mudou em nada, aqui também, só aqui que eu troquei o printf pelo cout, tudo normal, tá? Aqui, nossa função de calcular o desconto não mudou. O visualizar cadastro mudou um pouquinho só por conta do cout. O if não mudou, o else não mudou, o for não mudou. Só mudou a exibição através do cout aqui, ó. Cout, menor, menor, o texto, menor, menor, a variável. Tá bom? Mesma coisa para os outros. Tá? Aí aqui, ó, tá vendo? O que a gente tinha feito lá apenas para exibir duas casas decimais, eu preferi colocar dentro do printf porque também serviu melhor ao propósito do programa aqui, tá? Então eu mesclei, fui mesclando o cout e o printf aqui e vai funcionar perfeitamente, tá? Aqui embaixo também é a mesma coisa, não mudou nada, só trocando o printf e o scanf, né? Pelo cout e pelo cin, respectivamente, verificando normalmente aqui se o usuário deseja sair ou voltar ao menu, e só, acabou.
Então foram basicamente essas as alterações que eu fiz. Não é nada tão difícil assim, não é um bicho de 7 cabeças. Então foi só mais, essa videoaula foi só mais para que vocês conhecessem mesmo essas funções e como elas são utilizadas dentro de um programa. Ficou fácil, né? Então se eu executar aqui o nosso programa, executar, ó, compilar e executar. Vamos esperar aqui que ele abra. Aí ele vai abrir aqui, trazendo a tela para cá. Então vamos lá. Você escolher a opção 2 para visualizar o cadastro. Ó, não há cadastros realizados, porque realmente eu não realizei nenhum ainda. Deseja voltar ao menu? Sim. Vou cadastrar aqui, ó, opção 1. Quantos funcionários deseja cadastrar? Vou cadastrar um só. Vamos lá. João, idade 40 anos, sexo masculino, endereço rua ABC 123, telefone 11 01020304, salário 2.350,89 centavos. Cadastro realizado com sucesso. Deseja voltar ao menu? Sim. 2 para visualizar o cadastro. Tá aí o João cadastrado. Exatamente da mesma forma que estava o nosso último programa, só que com agora os métodos, as funções do C++. Agora sim vocês podem falar que sabem programar em C++. Tá bom? Então essa foi a nossa última videoaula, esse foi o nosso curso básico de C++. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos postar novas videoaulas, talvez avulsas, talvez em forma de outros cursos. Isso a gente ainda vai ver um pouquinho mais adiante. A gente quer a opinião de vocês sobre o curso. Então escrevam aí o comentário, mandem e-mail e a gente se vê nas nossas próximas videoaulas. Obrigado e até lá!